Bem, eu quando tinha uns 8 anos, 8 e pouco, 8 e meio de anos, eu comecei a trabalhar com madeira, porque era um serviço meio chato, mas eu tinha que aprender a trabalhar com madeira. Porque antes eu trabalhava já, eu estava na escola, mas na escola a gente não tinha nada de assim, mexer com materiais, era só aula. Mas a partir daí eu comecei a pensar que eu precisava mexer com madeira. Aí tinha uma fábrica de modelos de madeira para fazer uma carroça. Então, a carroça, ela tem umas 4 rodas e tem 12 raios em cada roda e tem um cabeçalho grande, comprido, para colocar os cavalos. Então, tem uma porção de coisas que eu nunca tinha visto, mas fui fazer. E realmente a pessoa que estava fazendo esse material para o ferreiro ferrar para fazer a carroça, ele estava trabalhando sozinho, assim, lá do lado, mas já estava pensando todas essas coisas. E eu fui lá e conversei com ele. Eu falei para ele, eu quero aprender uma coisa para trabalhar com madeira, porque o meu pai já trabalhava com madeiras para construção e sempre pregando coisas e colocando tai, fazendo janela e tal, tal. Então eu tinha essa ideia já. Mas ali eu precisava começar numa coisa muito difícil de guardar e também muito difícil trabalhar na madeira. Porque uma roda de carroça, ela tem que ter uma buzina. A buzina é uma peça de ferro que segura o eixo. E essa buzina fica dentro da madeira, dentro da roda. Então, era preciso pegar um pedaço de madeira grossa no tamanho da buzina da roda, né? E tinha que... tinha um modelo que a gente eu não fui eu que fiz, mas tinha um modelo já próprio para fazer aquela buzina bem certa para ser montada. Então era preciso marcar os lugares de cada um dos raios naquela buzina. Aquela buzina era redonda assim, e era marcada em volta para fazer para cada raio uma cova, um buraco na madeira e depois fazer com que o raio encaixasse ali e ficasse no esquadro. Era uma coisa muito difícil, mas eu fui arriscar, pedi para aquele senhor lá que ele me ajudasse e me deixasse fazer essa roda. E eu fui e comecei. E daí, aí eu tinha que pegar aquela madeira e passar no torno para ela ficar redonda. A madeira ficou redonda por fora, mas é preciso que tenha um buraco reto dentro para caber um eixo de ferro para a carroça.
Então tem aquela buzina que vai dentro da madeira. Então é um cano de ferro, um cano de ferro assim comprido, no tamanho da madeira, e é colocado dentro. Mas antes precisa passar no torno, né? Então passar no torno e ali, aonde vão os raios, tinha que estar marcadinho, certo, cada raio com o seu espaço, o seu buraco também. Então, é preciso levar em conta que aquela buzina ia receber uma peça de ferro no centro dela, e também a marca dos raios para fazer na madeira em volta, para cada raio uma cavidade especial, para que ele encaixasse ali, o raio encaixasse, e também pegasse a posição certa. E assim foi acontecendo. Quer dizer, eu pegava uma daquelas buzina, pegava a buzina e torneava ela e já marcava também os raios em volta, e depois pegava então a capa do eixo de ferro. Então, é um tubo de ferro desse tamanho, assim, que encaixava certinho no tamanho da madeira. Então, tinha que colocar lá dentro. E depois, aquele ferro ia receber o eixo, ia receber o eixo da carruagem depois, né? De pronta para fazer a roda. Agora, antes ela tinha que só segurar a madeira para que cada raio tomasse o lugar certinho em volta nessa madeira. É isso que eu tinha que cuidar. E eu fui cuidando, mas eu não tinha prática nenhuma. Aí eu tinha que pedir para a pessoa que estava lá trabalhando. Eu digo, eu quero trabalhar, quero fazer, mas eu não sei mexer com essas madeiras. Tem que aprender uma coisa aqui. Aí me mostrou e os raios eu consegui marcar, e quando eu fui torneando, e para cada raio saía um buraco especial. E aqueles buracos receberam os raios. Então, esse foi o primeiro trabalho que eu fiz difícil na madeira. Mas, paralelo com isso, já existia um caminhão só com as longarinas. Não tinha madeira nenhuma em cima daquilo, era só o ferro. Um caminhão, mas sem nada em cima, só ferro. E foi outra experiência, porque se estava só o ferro, era preciso colocar uma longarina desde a cabine do caminhão até no final, no começo, depois do final da ferragem desse caminhão, ainda colocávamos um tanto assim para trás a madeira. Então tinha uma madeira bem comprida e bem forte para poder aguentar uma carga pesada de um caminhão. Mas eu tinha que pegar
o tamanho dela, lá da gabine, e puxar lá por cima daquele ferro lá, até lá atrás, e colocar várias presilhas. Aquela presilha vinha de cima assim, e tinha por baixo aqui assim uma travessa, e colocava-se o parafuso aqui. Então, a madeira veio e sentou em cima da ferragem, e essa ferragem recebeu essas presilhas e ficava então a plataforma de um caminhão. E o caminhão não tinha gabine, era gabine de madeira de fazer, porque o Brasil estava começando a fabricar caminhão, mas não tinha muito capricho para entregar, porque era preciso muito caminhão para puxar os pinheiros, que estavam cortando o pinheiro e tinha que carregar para fazer lâmina. Então era preciso correr. Mas tá, eu peguei, fui lá, então vi aquilo e acabei acertando esse trabalho e fazer a plataforma em cima, a madeira para poder colocar madeira, carga em cima. Aí, então, desde lá do começo da gabine até lá atrás, ia travessas assim, de madeira, tudo pranchinha grossa assim, e dessa largura, e uma encaixando na outra, para ficar firme, para fazer uma plataforma boa para aquele caminhão. E isso eu conseguia levar até o final. Mas quem que estava me ajudando, esse serviço estava acontecendo numa fábrica do Horst Mecke. Mecke era o dono de todas, tinha 3 fábricas lá, mas tudo era das máquinas e todas elas eram tudo do Mecke. E a pessoa que veio me ajudar era o que estava me ajudando, era quem? O Schwirk. Quando eu pensei que eu estava mexendo com esses caminhões, com essas coisas, eu pensava em ser marceneiro. Eu precisava saber fazer móveis. Então, isso que era o importante. E eu fui lá na fábrica, que é lá na Rua 7, e fui conversar com o gerente da fábrica. E o dono daquela fábrica era Antônio Schwirk. Antônio Schwirk, que era o chefe, o dono do prédio, né? Mas o gerente era o Isaac Nogueira. E eu fui lá, mas eu não conhecia ninguém ainda lá. Então cheguei, fui lá, bati na porta, e o chefe me atendeu e mandou o funcionário dele buscar um café. E eu fiquei quieto, não, e ele foi lá e trouxe um café, mandou me entregar o café e mandou eu sentar ali para tomar o café. Aí eu fiquei pensando, tipo, mas o que é isso? E era a forma que eles recebeu, né?
Daí, essa atitude me deu sossego, né? Porque eu digo, você está fazendo isso comigo porque tá gostando do que eu quero fazer. E realmente era assim. Daí eu chamei o Isaac. Então o Isaac veio e disse, eu quero trabalhar como marceneiro. Mas isso aqui, essa de fábrica de modelo de madeira para carrocinha, esse modelo de uma carroceria para caminhão grande, isso não me interessa muito, que é coisa muito grande e muito mais difícil de fazer. Eu quero coisa simples, quero fazer mesa, quero fazer cadeiras, quero trabalhar com madeiras, mas para coisas bem simples para uso dentro de casa. Então ele disse, pois então tá. Então ele já pegou um modelo e me entregou. Está aqui. E lá já tinha muita madeira secando. Eles compravam madeira serrada, mas essa serrada era verde. Então era preciso colocar no sol, deixar que ela passasse uns dias ali para poder secar, para depois fazer o uso dessa madeira. E aí o Isaac disse, olha, está aqui, está isso aqui. Agora, o modelo é isso aqui. Deu um papel já desenhado. Isaac é assim, é uma mesa comum, de 4 cadeiras, uma mesa, 4 cadeiras, que é comum para vender, para usar na casa. Em cada moradia precisa de uma mesa dessas. Então, vamos fazer uma dessas, mas você vai escolher a madeira, e aqui, onde você olha essas pilhas, e veja lá onde tem uma madeira que você acha que pode fazer, e chama um funcionário lá para ele tirar da pilha quanto. Aí já diz, ó, veja quantas madeiras, quantas tábuas vai usar, quanto para cadeira, quanto para mesa, e quantas tábuas precisa para fazer esse serviço. Mas eu não tinha muita prática nenhuma, era só conversa. E ele me disse, ó, vai lá e pede para um rapaz lá que está mexendo com madeira, está empilhando, para ele escolher tantas tábuas para fazer a mesa, outras tantas para fazer a madeira das cadeiras, e também do mesa, cadeira, e só nesse pedido é isso que tem aí. E aí ele foi lá, o cara me ajudou, tirou as tábuas que eu pedi, já dei no tamanho certo, ó, tantos metros, tanto que tem que ter, assim, e tantas tábuas dessas que eu vou usar agora para fazer esse trabalho. Então foi a primeira lição que eu levei, foi essa do Isaac, né? Porque o Schwirk não se incomodou com nada, né? O Schwirk, quando eu fui falar com ele lá, ele está, fala com o Isaac e ele que te manda fazer o que você quer. E eu realmente fiz isso. Então foi o meu primeiro serviço de marceneiro, mas não era só uma brincadeira ainda de brincar, de fazer, usar madeira para fazer móveis, quer dizer, porque depois a partir disso, eu trabalhei por um bom tempo
e fazendo essas mesas e cadeira, e depois fiz os armários, fiz uma armário de roupa, assim, grande, ali. E depois, aí veio um serviço lá de São Paulo, que era aquele grandão que tinha aquela parede dupla, de um lado e do outro, e também a passagem de um escritório para outro escritório com segredo. Aí ele me disse, faça 2 paredes. Faz uma parede de um lado e a outra parede do outro lado. E deixa um espaço no meio. Esse espaço do meio vai servir para fazer uma passagem de um lado de um escritório aqui para aquele outro escritório de lá, sem incomodar ninguém. E essa aqui no meio vai fazer uma porta, e essa porta que vai ficar aqui, era uma porta que, quando vai para lá, ela abre um lado, e quando ela passa o corredor, ela entra na outra parede, saindo. Então, aqui ela entra, passa o corredor do meio e vai para... Me falaram essas coisas todas e eu fiquei, agora o que eu faço? Mas vou tentar, não tem jeito. E tentei. E tentei, falei a forma de como que eu queria fazer e consegui. Consegui atravessar as 2 paredes e passar para o outro lado. Era um pedido de um escritório em São Paulo. E era uma coisa grande, porque era um espaço bem grande de chão, e era preciso fazer essa divisão para poder ter 2 escritórios com comunicação só interna. Então, a porta abria e fechava. Mas na oficina, onde eu aprendi a trabalhar com madeira, já existia uma coisa parecida. Existia uma porta, só uma porta, mas era de abrir e batia na outra porta lá e saía para o outro lado. E tinha um corredor, né, de 2 lugares. E daí quando eu digo, agora o que fazer o quê? Já está lá, já fiz essa coisa. Daí eu disse, não tem problema não. Já tem uma condução que vai levar tudo isso lá para São Paulo, e você vai ter que montar. Então, isso para mim foi uma primeira experiência assim para trabalhar com madeira, mas muito grande para minha cabeça e também difícil, porque tinha muito jogo com essa madeira. E num tamanho daquele para fazer jogo, não era brincadeira, né? Mas daí o caminhão veio e só desmontei esse paredão todo, empilhei e põe no caminhão. Põe no caminhão e no outro dia, de manhã cedo, aquele caminhão veio lá na fábrica, assim, e abriu umas portas lá,
Ele só colocou dentro da plataforma do caminhão, mas já numa ordem que estava lá, né? Que eu tinha desmontado. E aí o velho Schwirk, o dono da fábrica, ficou junto comigo olhando, isso tem que cuidar, pô, veja bem como vai, porque para montar lá, não tem, eu que vou chamar alguém para me ajudar, porque lá ninguém tem direito de mexer nesse serviço, só você. E eu fiz isso. Fui e desmontei, pôs no caminhão, tudo, chegou lá, eu fui lá, chamei uma pessoa extra lá do prédio, digo, olha, você dá uma ajudada aqui nesse aqui, porque esse serviço tem que me deixar cuidado certinho. E foi assim. Então, a minha aprendizagem com trabalho na madeira foi uma coisa assim bem difícil e fora de casa. Imagina, aqui em São Paulo, mais de 100 quilômetros, e eu fui e dei jeito. Então, se eu dei jeito nisso, eu ganhei um pouco de confiança a partir disso. A partir daí, então, eu não tinha mais problema assim de pegar serviço. Quando chegava um serviço novo lá, e um serviço mais difícil assim, o gerente da fábrica lá já me chamava de, ó, tá aqui tem uma coisa difícil que tem que trabalhar bem. Mas você vai pedindo aqui para quem pode te ajudar, mas faça bem certo como está escrito. E foi assim que eu consegui trabalhar com madeira. Agora, é bom trabalhar com madeira porque você tem chance de mexer aqui, mexer lá, e sempre vai encaixar no lugar que fica certo. Agora, fazer certo é muito mais difícil. Que às vezes você pode fazer a coisa, é fácil, faço, mas essa parte para encaixar não é fácil. Acho que aí eu tenho outro ainda, mas não sei se mais. E para outra vez a gente deixa então. Né? Vamos deixar para outra vez, isso já cansou. Tá bom. Porque não é simples. E precisa fazer bem feito.